Pois é, meu amigo, minha amiga, começando o nosso Linha de Passe, porque quem jogou em casa se deu mal. Essa é a realidade dos fatos, hein? Hoje foi dia dos mandantes dos visitantes na Copa do Brasil. São Paulo jogando em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, Bahia jogando em casa perdeu para o Flamengo também por 1-0. E para os dois times, excelente resultado até pelas atuações, né? Que não foram de empolgar. A gente começa falando da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo por 1-0, com Pedro Ivo Almeida, com Jean Oddi, com Paulo Calçade e com Vitor Beda. Deixa eu que é para você, né? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçade, ao Pedro, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. O Milito mudou muito o jeito do Atlético jogar, ele abriu mão de coisas que ele tenta fazer constantemente, do jogo com bola, do jogo de posse, do jogo ofensivo, do jogo agressivo, do jogo de pressão muito alta, para se adaptar ao momento do Atlético. E funcionou. E eu não estou falando isso porque o Atlético fez um gol na jogada aérea no final. A ideia do Atlético era bloquear o São Paulo. O São Paulo teve volume de jogo, iniciativa. São Paulo, para quem olha o jogo com a bola, vai dizer, o São Paulo jogou melhor que o Atlético, porque o São Paulo teve mais imposição, dominou a partida. Mas o São Paulo criou pouquíssimas chances, porque pelo meio estava muito difícil e o São Paulo insistia muito no jogo pelo meio e aí faltou um jogador de lado de campo capaz de construir, porque o Lucas, quando joga aberto pela esquerda, ele vem para dentro construir, e o Lucas foi o melhor jogador do São Paulo. E a única chance do São Paulo, pouco antes de tomar o gol, foi do Lucas, de cabeça, né? Então eu acho que dentro das ideias de jogo, ambas foram bem executadas, mas o do Atlético, por impedir as chances de gol do São Paulo, sobressaiu. Quanto ao lance de gol, o lance do gol do Atlético, aí uma jogada de VAR, uma jogada bem duvidosa, o VAR achou que o gol foi legal, por isso nada a questionar sobre o resultado favorável à equipe mineira. Mas por que a jogada duvidosa? Porque você olha as linhas, você fica em dúvida. Só por isso. Tá, então quantas vezes a gente olha as linhas, a gente fica em dúvida e o árbitro não dá o gol? Dessa vez deu gol. É o que eu falo daquela coisa dos 30 centímetros lá que a gente sempre discute. Só né? É duvidoso. Eu sempre acho que nesse caso, pró-gol. Ponto final. Para qualquer clube, pró-gol. Mas isso é uma... Eu não penso assim, mas tudo bem. No fim de semana, Caleri. Linhas que você também não... Exatamente. Perfeito. E eu teria validado. Para mim é isso. Eu não. Para mim é isso. Hoje acho que menos dúvida do que o fim de semana, mas William, rapidinho, e até pegando carona, boa noite a você, Vitor, Calçade, Jean, fã de esporte com a gente. O mata-mata, ele vai te entregar muitas vezes isso, né? A gente vai falar daqui a pouco também de Bahia e Flamengo. O Galo, dentro da proposta que o Vitor destrinchou bem, o Galo vai para não deixar o São Paulo jogar. O São Paulo é um time hoje muito forte dentro do Morumbi. Em mata-mata, e sabe tudo que tem que ser feito, mesmo que o técnico não esteja por ali e tal. E ele vai bem na sua ideia, que não é exatamente a identidade do Milito, e trava o jogo, segura, empata, se não tivesse gol, também concordo. Ele vai para empatar e acaba vai voltar para BH com uma vitória. O meu único porém, para acrescentar, eu acho que o São Paulo poderia ter sentido esse jogo travado, essa ideia de jogo bem executada do Galo um pouco antes. Eu acho que faltou tentar mexer, tentar pensar algo diferente antes para destravar um jogo que já se desenhava complicado desde o início. A proposta do Galo não foi bem executada só no segundo tempo. A proposta do Galo já começa sendo bem executada. O São Paulo, para mim, é um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas não é exatamente muito melhor. O Galo chega para segurar o jogo seguro. O São Paulo chega para fazer, não consegue. O São Paulo podia ter finalizado melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo trava mais. O São Paulo finaliza menos. Eu acho que faltou, talvez, pensar em um pouco. Mas assim como do outro lado a gente vai falar Bahia e Flamengo, o Flamengo no primeiro tempo, um comportamento quase passivo de quem voltaria tranquilamente de Salvador para o Rio com um empate e também um gol de cabeça no início. Então, o mata-mata, ele tem essas coisas. Acho que o confronto está aberto, só que eu acho que o São Paulo perde uma oportunidade de, pelo menos, fazer valer o seu mando de campo. Acho que não conseguiu. Eu não esperava exatamente que a proposta do Milito, que não é do DNA, fosse tão bem executada pelo que eu já vi o São Paulo fazendo nessa temporada. E hoje eu não vi exatamente esse São Paulo. Isso é porque o Zubeldia estava na beirada, não estava, mas acho que faltou talvez um pouco mais de agilidade de entender. Por exemplo, um cara que para mim é sempre muito importante em jogo grande. Não estava bem, o Luciano. Sim. E será que você está esperando algo dele ou você não poderia ter mexido em algo relacionado a ele ali? Então, acho que faltou um pouco disso também. São Paulo, esse gol no final, ele dói, mas o empate já iria doer também. O empate... Então, a gente vai fazer uma análise dizendo que deu tudo certo, parabéns para o Galo porque a tática deu certo, porque no final das contas até acabou ganhando o jogo, ou realmente estava bom mesmo? É o resultado que comprova isso ou estava bom mesmo?
Então, boa noite, William. Boa noite. Companheiro. Acho que na linha do que o Birner falou, estaria tudo bom para o Galo já se o jogo tivesse terminado 0-0. Jogou pelo empate. E acho que a maneira como o jogo aconteceu, de alguma forma, comprovava isso. Aliás, assim, só rapidinho, foram jogos muito parecidos, né? O jogo da Bahia e o jogo aqui de São Paulo, porque os visitantes venceram, conseguiram resultados enormes, pensando numa classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mas não é que tenham ambos produzido para conseguir essas vitórias, né? Obviamente isso torna a vitória ainda maior, né? Porque quando você, possivelmente, acho que principalmente aqui no caso do Morumbi, estaria satisfeito com o empate, consegue um gol no final, eu acho que a vitória ela acaba sendo realmente gigante. Enfim, eu acho que dentro do que o Birner falou, cara, o Galo veio diferente mesmo. O Galo tem sido um time muito frágil defensivamente. Muito. É um time que costuma sofrer demais nas suas partidas, até contra adversários que não têm qualidade, teoricamente, para isso. E hoje foi o contrário, né? E hoje foi o contrário. Hoje o Galo não sofreu, assim, o São Paulo ficou com a bola o tempo todo, o São Paulo chegou mais perto da área de ataque, o São Paulo rondou, mas de fato, se você for ver a estatística, para quem faz aquelas estatísticas de grandes chances, né, criadas, praticamente não houve. Na estatística de finalização, bem mais finalização para o São Paulo do que para o Galo. Mas, enfim, eu acho que é um caminho que muitas vezes no mata-mata é um caminho correto para você buscar. Aliás, muito se exalta dos jogos do mata-mata, a loucura, da emoção. Então, exato. Eu vou deixar o Calçade, que eu sei que o Calçade concorda. Assim, o jogo de volta do mata-mata, invariavelmente, ele vai ter muita emoção. Emoção. Porque Emoção, você vai claro. ter que... 90 minutos. Exato. Agora, acho que as duas partidas de hoje, de alguma maneira, também demonstram que não é bem assim. Não é que todo jogo de mata-mata é um grande jogo do ponto de vista... Nesse calendário, então, quase todo jogo de ida não é exatamente um grande jogo. Nessa de segura, trava, mas não tem jeito.